Você sabe o que é, o que faz e quem pode ser preposto aqui na correspondência jurídica? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou trazer dicas importantíssimas para você entender mais sobre o assunto. Não esquece de se inscrever aqui no canal para ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Se você já conhece um pouquinho a respeito da correspondência jurídica, já leu alguma coisa a respeito, pode ter visto essa palavra de preposto, que existe a possibilidade de você receber demanda para ser preposto de determinada empresa. Mas aí fica a pergunta, o que danado seria o preposto? Eu, quando estava iniciando minha atuação na correspondência jurídica, lembro que fiquei sem entender qual seria a diferença de um preposto, de um advogado, o que é que o contratante, o que é que aquela pessoa que estava solicitando o serviço para mim queria dizer no comparecimento de um preposto em uma audiência, por exemplo. E para fazer uma analogia, para ficar bem simples mesmo de entender quem seria o preposto, né? Quem seria essa pessoa que está representando a empresa, eu trouxe o seguinte exemplo. Quando você está indo para uma audiência, você ajuizou uma ação contra uma empresa de telefonia, por exemplo. Você vai para aquela audiência junto do seu advogado, não é mesmo? Pronto, daquele outro lado, do lado da empresa que está no outro polo dessa demanda, ela tem que estar representada por alguém. Da mesma forma que você vai estar representada com o seu advogado, vai comparecer naquele dia com o seu advogado, a empresa precisa comparecer com o advogado dela também. E já que a empresa não tem como comparecer pessoalmente numa audiência, porque é uma estrutura, não é mesmo? Ela manda alguém representando. E esse representante vai ser justamente o preposto. A gente recebe muita solicitação para comparecer com o preposto em algum ato, e aí vem logo a próxima pergunta. Fernanda, quem pode ser preposto? É algo exclusivo do advogado? Eu sou estudante do primeiro período. Eu posso atuar, eu posso ser preposto de uma empresa? Pode sim. Isso é ótimo, gente. É uma das coisas que eu mais amo aqui na correspondência jurídica, porque desde o início da sua graduação, independente de você ser advogado, bacharel, estudante do primeiro semestre, às vezes até mesmo alguém que nem começou a faculdade ainda, você vai poder adquirir essa experiência, essa vivência no mundo jurídico, inclusive comparecendo na audiência, como o preposto. As atribuições de um preposto, elas vão variar bastante. Realmente existe um leque muito amplo de possibilidades, mas o que é que a gente mais observa aí no dia a dia do correspondente jurídico? Os contratantes vão pedir muito para que você compareça em audiência. Essa é disparada a maior solicitação para que você vá como preposto. Então, numa audiência, por exemplo, você vai poder fazer várias coisas. Você vai ter poder, ou seja, você vai ter autorização, inclusive, para fazer um acordo. Então, percebe aí a responsabilidade que é. Você indo para essa audiência como preposto, você vai poder ali fazer um acordo com a parte contrária, sempre tendo muito cuidado para obedecer o acordo nos termos que o seu contratante enviou, para não fazer nada além daquilo que foi autorizado. É de muita responsabilidade, né, nesse caso. Além de você poder celebrar um acordo, de você ter autorização, a depender do ato, claro, para fazer um acordo, você também vai poder depor, você também vai poder ser ouvido em uma audiência. Se for o caso de uma audiência de instrução, por exemplo, você também vai poder ser ouvido. Então perceba que o preposto, embora seja uma atividade, seja algo que você pode fazer independente de ser advogado ou não, isso não quer dizer que não tenha uma importância muito grande dentro do processo. Esses atos que eu falei para vocês são atos mais simples, mais corriqueiros, mas também podem ser feitos atos extrajudiciais em vários outros órgãos, como preposto. E só por esses exemplos que eu trouxe, né, desses que se referem à audiência, vocês percebem que o preposto ele precisa estudar bastante para comparecer naquilo que foi designado, naquilo que foi agendado, naquilo que o seu contratante está pedindo que você vá. Você tem que estar sabendo bem o processo, tem que ter lido, porque se alguém pede para você depor, se o juiz diz, eu vou escutar você, preposto da empresa, o que é que você vai falar, né? Se tiver ali, o contratante tiver enviado uma proposta de acordo, como é que você vai fazer se você não sabe nem como é que seria, como é que você vai informar essa proposta de acordo? Você sabe, você já estudou a respeito disso?
né? Então é super importante que o preposto, mesmo que você seja estudante do primeiro semestre de faculdade, é importante que você se prepare e que você tenha conhecimento daquilo que você está indo realizar. E agora que você já entendeu um pouco melhor a respeito de quem é o preposto, quem pode ser preposto, vamos aos locais mais frequentes. Quais são esses locais, esses lugares onde o correspondente jurídico mais vai atuar como preposto? Pessoal, sem dúvida alguma, dentro do Poder Judiciário e algumas demandas extrajudiciais, por exemplo, no PROCON. O PROCON, que é um órgão extrajudicial, chega muita solicitação para audiência, muita. Então, se você é preposto, pode ter certeza que eventualmente você vai fazer uma audiência no PROCON, que você vai ter muita audiência de conciliação dentro do Poder Judiciário e aí em varas cíveis, em varas do trabalho, por exemplo, naqueles centros de resolução de conflitos, nos sejusques da vida, que nós temos bastante, você vai poder fazer todos esses tipos de audiência, né? Que aqui na prática do correspondente jurídico, o que a gente mais recebe, audiências cíveis, de juizado especial e de varas cíveis, e também audiências trabalhistas. Fora do Poder Judiciário, audiências em PROCON são super comuns. Uma última informação, mas não menos importante. Essa aqui é fundamental. A contratação para que você compareça como preposto numa audiência, por exemplo, ela pode se dar de duas maneiras. Você pode ir naquele dia com um advogado, ou seja, você vai como preposto e você precisa levar alguém, um colega seu, um parceiro como advogado. Então, desde já, destaco aqui a importância de você ter parceiros advogados, caso você ainda não seja. Se você é bacharel, se você é estudante, é super importante que você tenha parceria com um colega advogado para que você não perca nenhuma dessas solicitações. O comparecimento de advogado e preposto em audiência, ou seja, não é que você seja advogado e seja preposto numa única audiência, tá? Significa que você vai como preposto e tem que levar alguém como advogado. Ele é muito comum. Então, para que você não perca essa demanda, para que você não perca, não deixe de fidelizar aquele cliente, tenha parceiro advogado para ir com você. Então, a primeira forma de contratação é advogado e preposto em audiência. Mas, gente, olha aqui que coisa massa! Você também vai receber a contratação para ir sozinho numa audiência. O comparecimento apenas de preposto em audiência. Isso é possível, a depender do caso, né? É possível e é algo mais processual. Mas o que é que a gente observa na prática? Os contratantes pedem muito. Essas audiências que eu falei para vocês em PROCON, pronto, praticamente todas elas vão ser feitas apenas pelo preposto. É difícil, é um pouco mais incomum que o contratante peça que vá um advogado e vá um preposto para essas audiências de conciliação do PROCON. Então, veja que a sua responsabilidade, ela dobra, né? Porque você não tem ali o advogado no dia para lhe dar alguma dica antes da audiência, lhe dizer como é que vai ser, lhe passar alguma outra informação nesse sentido. Então, você tem que estar muito bem preparado mesmo, tem que ter estudado, tem que saber o que é que está fazendo para poder comparecer sozinho na audiência. E aí vai variar também, né? Não só essa extrajudicial, que é no PROCON, mas no Poder Judiciário. Audiências de conciliação trabalhistas, audiências de conciliações que sejam na área civil, juizado especial, audiência una em juizado especial. Tudo isso você vai poder comparecer sozinho como preposto. E aí, agora ficou mais fácil entender quem é o preposto e o que é que ele faz aqui no dia a dia da correspondência? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram, @fernanda.araújo, que eu passo muitas dicas, passo outras dicas a respeito da correspondência, da jovem advocacia e também a gente pode trocar uma ideia por lá. Até mais!